Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, três notas prévias e alguns factos e algumas conclusões. É esta a intervenção que quero fazer. Notas prévias para dizer, em primeiro lugar, que a Comissão de Inquérito foi, obviamente, uma comissão manipulada pelos interesses do Governo Regional e ignorou claramente aquilo que foram as conclusões da Inspeção-Geral de Finanças, da Troika e do Tribunal de Contas. Segunda nota prévia, esta Comissão acabou por ouvir todos os interessados no processo, no negócio, leia-se, e nenhuma entidade que eventualmente tivesse feito alguma crítica sobre esta matéria. Todas as pessoas que foram ouvidas foram aqueles que criaram os negócios das PPPs, sejam os secretários na altura, sejam os secretários atuais, e os responsáveis da administração destas mesmas empresas. E, portanto, as conclusões que lá estão neste relatório são conclusões óbvias, conclusões de que tudo está certo, tudo está bem e estamos no país das maravilhas das PPPs regionais. Terceira nota, este processo foi atrasado durante 2 anos para que o Governo Regional tivesse tempo para incluir ganhos de poupança nas rendas das PPPs. Ora, passaram esses 2 anos e nem um euro foi poupado nas PPPs regionais. Sobre os factos que não estão neste relatório. As PPPs regionais, via Litoral e via Expresso, desde que foram criadas até 2013, aumentaram o seu custo para os madeirenses em 400 milhões de euros, senhores deputados. Entre 2010 e 2014, as PPPs regionais custam hoje aos madeirenses mais 400 milhões de euros do que estavam previstas no seu início. O peso das PPPs regionais no PIB é de 53%. E eu estou a dizer isto para que aqueles que dizem que em Lisboa também há PPPs, as de Lisboa, as PPPs rodoviárias, pesam no PIB 11,3%. As nossas custam 2,6 mil milhões de euros, as nacionais custam 20 mil milhões de euros, com um peso claramente diferente, estamos a falar de 5 vezes mais na região autónoma da Madeira. Outro facto, os lucros das empresas do setor são claramente acima da média e são uma média de 21 milhões de euros. Mas, senhores deputados, os lucros destas empresas não são os ganhos totais dessas empresas, porque, como os meus deputados sabem, estas empresas são detidas, na maior parte das vezes, por empreiteiros, por grandes empreiteiros, que são esses mesmos que fazem as obras e que têm lucros também decorrentes destas obras. Portanto, o que é custo da via litoral é receita desses empreiteiros. E, portanto, estamos perante uma central de negócios criada com estas PPPs rodoviárias. Quarto aspecto, estas PPPs foram criadas sem concurso e como endividamento, como um veículo de endividamento. E todos sabemos disto. Houve aqui um decreto legislativo regional que passou na Assembleia, foi um mecanismo que não contribuiu para garantir, obviamente, as boas opções de financiamento que a região pretendia, que foram os tais 570 milhões de euros que já foram referidos. A região assumiu todos os custos, incluindo, reparem, senhores deputados, 17 milhões de euros de swaps, que estavam incluídos no contrato, é verdade, mas acabamos por assumir swaps de empresas privadas. Isto é absolutamente inacreditável e que foram pagos durante os anos 2009 e 2013. Sétimo aspecto, os custos com a manutenção, que é, aliás, o único aspecto que estas PPPs têm, são manutenção, não construíram um único metro de estrada, estão sobre-orçamentadas, e isto não são palavras minhas, são palavras do Sr. Secretário Regional das Finanças, Dr. Ventura Garcês, que este relatório ocultou e não traduziu para as atas do relatório. Aliás, matéria que eu referi na apresentação do mesmo relatório na Comissão. Não está incluído as frases do Sr. Secretário das Finanças, que disse claramente que, de facto, há uma sobre-orçamentação de custos, o que é absolutamente inacreditável, que ninguém se responsabiliza, que estamos a pagar manutenção a mais, milhões e milhões de euros, em cima dos madeirenses. A RAM já pagou 900 milhões de euros, como se diz. O custo global é 2,6. O Estado já poupou, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Estado das PPPs nacionais já poupou 7 mil milhões de euros, 30% do custo global das PPPs rodoviárias. Nós não poupamos um tostão, Srs. Deputados. Mas mais, se nós tivéssemos que poupar os tais 30% que o Sr. Secretário tem vindo a dizer há 2 anos que vai fazer, estamos a falar de uma verba de 780 milhões de euros de poupança. Oh, senhores deputados, isto não é coisa pouca. Isto não é milho em grão, como dizem os madeirenses. Estamos a falar de um plano de apoio para a região igual ao quadro comunitário de apoio que nós estamos hoje a aprovar e que está em curso. E, portanto, estamos a falar de 780 milhões de euros de poupanças que ocorreriam se os tais 30% fossem feitos. Mas a verdade é que os 30% de redução estão hoje quase limitados, conforme disse o Secretário de Estado, recentemente numa Comissão Nacional, a 300 milhões de euros, mas mesmo esses não estão sequer decididos. Finalmente, uma outra nota enquanto factual é que
enquanto as rendas nacionais, voltemos à comparação nacional, as rendas nacionais custam 0,53% do PIB, na região as rendas custam 3% do PIB todos os anos. Isto significa 6 vezes mais do que as parcerias público-privadas nacionais. Estes fatos levam a concluir várias coisas. Primeiro é que, de facto, ainda não se reduziu um euro que seja a estas parcerias público-privadas e, portanto, isto significa que o Governo Regional anda a enganar os madeirenses há 2 anos. Significa também que a opção que foi feita pela região de um decreto legislativo regional para criar as PPPs regionais, foi um artifício jurídico que não salvaguardou as opções de boa utilização e boas práticas de contratação pública. Foi um artifício que colocou todos os riscos em cima do setor público e nenhum risco em cima do setor privado. E foi uma opção que até hoje tem vindo a ser altamente prejudicial aos madeirenses e é hoje, porventura, um dos principais óbices, eu termino já, porventura, um dos principais óbices à situação financeira da região autónoma da Madeira. Porque, senhores deputados, estar a pagar todos os anos 125 milhões de euros em média, conforme o Orçamento Regional está a pagar, e ter menos investimento público do que o que se paga às parcerias público-privadas é um crime de lesa Madeira, e aqueles que fizeram esse crime de lesa Madeira continuam sem nenhuma responsabilidade, sem pagar um tostão que seja o orçamento, enquanto os madeirenses, sejam empresas, sejam famílias, estão a pagar impostos, estão a perder dinheiro dos seus salários e das suas remunerações, e o Governo Regional continua impávido e sereno a dizer que está preocupado com esta situação. Os factos estão à vista, esta comissão de inquérito e este relatório em particular é uma manipulação vergonhosa do que deve ser a atividade da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. É, de facto, muito mau aquilo que foi o resultado final do relatório, que, obviamente, o Partido Socialista não aprovou, nem poderia aprovar, perante tamanho desplante e tamanho descaramento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.